Diferente de equipes rivais, a Mercedes se recusa a construir algum tipo de hierarquia dentro de sua equipe da Fórmula 1. No fim das contas, nem Lewis Hamilton e nem George Russell são primeiros pilotos. Estão em regimes de igualdade dentro da Mercedes, e isso incomodou diversas pessoas neste último GP da Holanda de Fórmula 1. Christian Horner disse que se impressionou, justamente porque a briga dentro da equipe alemã está liberada nesse ano de 2022. Vamos entender mais sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e realmente essa questão aí de ordens de equipe é uma das questões mais polêmicas da Fórmula 1 de todos os tempos. E é óbvio que isso tudo tem uma razão para ser. Justamente porque essa questão de ordens de equipe vai para um lado que a gente não sabe muito bem se é antidesportivo ou não. Mas o que a gente sabe é que na maioria das vezes deixa o esporte muito mais chato no fim das contas. O que a gente quer ver são dois pilotos no mesmo nível de carro e, claro, no mesmo nível de pilotagem e batalhando dentro da pista. E ordens de equipe muitas vezes acabam fazendo com que essas situações se tornem cada vez mais raras na maior categoria do automobilismo mundial. Não é à toa que essa situação já foi proibida em diversos anos da Fórmula 1. Pode olhar a história da categoria. Jogo de equipe já foi proibido sim na maior categoria do automobilismo mundial. Agora é tudo permitido, mas algumas equipes optam por não fazê-lo justamente porque no fim das contas fica feio para algum time. Mas ainda assim, outras equipes continuam a fazê-lo, como é o exemplo da própria Red Bull e até mesmo em alguns momentos a Ferrari, que também faz isso e é conhecida assim historicamente por fazer isso com certa recorrência. Entretanto, a Mercedes nesse último GP, o GP da Holanda de Fórmula 1, demonstrou que não precisa de tanto disso para justamente conseguir bons resultados e permitiu no fim da prova que George Russell e Lewis Hamilton batalhassem e quase se bateram inclusive. É disso que a gente quer ver, é exatamente isso que a gente quer assistir durante as corridas. Mas Christian Horner ainda ficou bem impressionado com essa situação, que tem sim uma justificativa muito interessante e que nós iremos falar nesse vídeo. Mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo e também se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo do Hora do Piloto. E vamos entender um pouco mais o que está acontecendo dentro da Mercedes e por que Christian Horner ficou tão surpreso nesse GP da Holanda de Fórmula 1. O que Christian Horner ficou bem intrigado foi como a Mercedes utilizou a estratégia ali dos dois W13 para fazer com que sua corrida rendesse de uma forma melhor. Para quem não se lembra exatamente, o que estava rolando é que Lewis Hamilton estava a 14 segundos apenas de Max Verstappen, enquanto George Russell estava a 17 segundos do piloto holandês na casa dele. E o que isso significa no fim das contas? Significa apenas uma coisa. Se Verstappen parasse nos boxes em um regime de corrida normal, ele perderia a posição tanto para Hamilton quanto para George Russell. E apesar de que ele voltaria sim com ótimos pneus, isso talvez não seria o suficiente para que ele vencesse a prova. Até porque as Mercedes, as duas, estavam com um ritmo alucinado quando nós falamos sobre pneus duros, os pneus brancos da Fórmula 1. É óbvio que isso não é garantia de vitória de forma alguma, mas ainda assim era de certa forma uma grande possibilidade de colocar a Mercedes à frente, ainda mais tendo George Russell como um grande defensor. No momento do safety car, o que rolou foi que o Christian Horner acreditou que George Russell não pararia nos boxes, enquanto Lewis Hamilton o faria, o que fazia ali com que Hamilton ficasse em terceiro lugar, Max Verstappen ficaria na segunda posição e George Russell ficaria em primeiro lugar. Dessa forma, Lewis Hamilton teria condições de se aproximar do novato da Mercedes, ao mesmo tempo que Max Verstappen também o faria, mas que seria atrapalhado pelo parceiro de Lewis Hamilton no fim das contas. Esse era o grande medo de Christian Horner, medo esse que não acabou se tornando realidade, justamente porque aconteceu o contrário. O cara que estava podendo disputar a corrida com Max Verstappen, ou seja, Lewis Hamilton, não parou nos boxes, preferiu se manter na primeira posição, enquanto George Russell decidiu parar, colocando pneus mais macios e assim conquistando seu segundo lugar, que é justamente o primeiro desse ano de 2022 para George Russell. E isso tudo deixou Christian Horner extremamente intrigado, porque o que ele esperava era que a Mercedes, de certa forma, sacrificasse
parasse ali a corrida de George Russell para fazer com que Lewis Hamilton tivesse, no fim das contas, a oportunidade de brigar por vitórias com Max Verstappen. Situação essa que nós pudemos ver que não aconteceu. Na verdade, o próprio Lewis Hamilton que acabou perdendo muito espaço dentro da corrida e acabou ali terminando fora do pódio no fim das contas. Olha o que Christian Horner acabou falando na entrevista. Fiquei bastante surpreso que eles não deixaram George de fora estrategicamente como artilheiro traseiro de Lewis. Quando ele parou, deu uma luta direta entre Max e Lewis, com um deslocamento de pneus. Quando eles passaram por nós na parede dos boxes, Max já estava ao lado e depois disso foi uma questão de controlar a corrida. E aparentemente essa decisão na Mercedes aconteceu apenas por um motivo e que ficou bem expresso ali em uma entrevista de George Russell após a corrida. O piloto inglês novato na Mercedes disse basicamente uma coisa: a equipe alemã está se aproximando cada vez mais da posição mais alta do pódio, ou seja, de uma vitória. E isso faz com que o W13 se torne cada vez mais um carro mais propício para vencer essas corridas. E justamente por conta disso, George Russell acredita que em um futuro próximo, talvez, eles consigam sim bater Ferrari e também Red Bull, conquistando sua primeira vitória nesse ano de 2022. Mas o que isso tem a ver com essa questão de George Russell não proteger Lewis Hamilton no fim das contas? Em primeiro lugar, isso tem a ver porque são dois pilotos alfa na mesma equipe, vamos nos lembrar disso. E George Russell, inclusive, está sim à frente de seu companheiro de equipe, o que não faria sentido realmente deixar com que ele perdesse tempo em detrimento do seu parceiro no fim das contas. Então tem um ponto aí. Além disso, como são dois pilotos alfa e com capacidade de vencer corridas, não me parece tão justo assim que a Mercedes decidisse George Russell como um boi de piranha, decidisse que ele se sacrificasse na pista por Lewis Hamilton, já que teoricamente eles estão sim na mesma posição. E isso funciona muito bem, principalmente quando um piloto já está muito distante no campeonato com relação ao outro, e o que não é o caso entre os dois pilotos da Mercedes. Dá para ver, por exemplo, que Sérgio Pérez recorrentemente acaba sacrificando sua corrida por conta de Max Verstappen, defendendo posições com unhas e dentes, como aconteceu no domingo em uma disputa entre ele e Lewis Hamilton, o que fez com que Sérgio Pérez perdesse muito tempo, mas também fizesse com que o piloto inglês perdesse muito tempo no fim das contas. Ou seja, na situação da Mercedes, não me parece realmente que algum tipo de jogo de equipe faria tanto sentido, porque nenhum dos dois pilotos escolheria se sacrificar, a não ser que ele já tivesse um contrato em outra equipe para outro momento. Se não fosse por isso, acredito eu que nenhum dos dois estaria disposto a perder uma corrida pelo outro. Mas de qualquer forma, foi uma situação bem interessante e que acabou mostrando realmente do que a Mercedes está capaz nesse ano de 2022. E realmente demonstrou que ela está sim completamente focada em conseguir vencer cada vez mais corridas, mesmo sabendo que talvez a estratégia fosse melhor sacrificando a corrida de um dos dois pilotos. Mas o que você achou disso tudo? Você acha que foi justo ou acredita que George Russell deveria ter ajudado Lewis Hamilton no fim das contas? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, o que você pensa sobre esse assunto e não se esqueça de deixar o like nesse vídeo para ajudar esse canal a crescer cada vez mais e, claro, se inscrever através dessa bola que está no meio da sua tela e assistir esses dois outros vídeos que o YouTube está indicando especialmente para você. E também fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!